Cumprimento a todos vocês que me ouvem neste momento com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da noite. E vamos apresentar uma reflexão. E qual é o tema? Ela matou um comandante na sua própria tenda. E quem foi esta pessoa que fez isso? É o que nós vamos ver durante a reflexão. Mas antes, eu quero trazer uma notícia para vocês. Quem de vocês que já iniciaram aí a campanha com a gente? E quem ainda não começou? Lembrando que nesta madrugada foi realizado o primeiro dia. E eu digo a você, querido, que não fez, faça. Escuta aí este clamor que foi feito já na madrugada e já se prepara para acompanhar todos os dias da campanha. Nós vamos tirar um momento para você apresentar o seu pedido. Então, deixa aí anotado o seu pedido. Detalhe, não pode mudar o pedido. Não pode. Escolha quantos pedidos você quiser. Mas nunca mude. Aquele que você apresentar no primeiro dia, vai apresentar todos os dias até o final da campanha. E tem mais. Nós vamos orar pela água, para Deus consagrar. E você vai tomar da água ungida, distribua a sua família. E faça de tudo. Escolha qual é a hora que você quer participar da campanha. Se quiser à meia-noite, na hora da publicação, você escuta antes de dormir. Se você quer de madrugada, de manhã, então você acorda mais cedo e escuta a campanha. E se firma aí nesse propósito, se derramando diante do Senhor. E na hora de apresentar a sua causa, se tiver anotado é até melhor, mas se não tiver, você tenha registrado na sua mente, você vai falar para o Senhor qual é a sua petição, que Ele vai te trazer a resposta. E quando você receber o milagre, não pare de apresentar o pedido, nem que seja de forma de agradecimento. Você continua com esse pedido aí, agradecendo ao Senhor, para que você seja mais abençoado nele e vai até o fim do seu propósito, durante esta campanha toda. Amém? Então, vamos ouvir agora o que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra que se encontra no livro de Juízes, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 17 ao versículo 24. O título é Jael mata a Sísera. Antes de darmos prosseguimento à leitura, vamos lembrar do que aconteceu nesta época. O povo de Israel pecou contra Deus. Então, Deus deixou que os seus inimigos prevalecessem contra eles. Nesta época, eles tinham perdido um juiz, alguém que era juiz e governava eles, que se chamava Eude. Acontece que depois que Eude morreu, o povo se perverteu e Deus permitiu que os inimigos prevalecessem contra eles. E quem era o inimigo da época? Era o rei Jabim. O rei Jabim, ele era o rei de Canaã e ele perseguiu o povo de Deus, oprimindo eles de uma forma dura durante 20 anos. E quem estava na frente deste comando era um homem por nome Sísera. Ele era o comandante do exército. E como era formado o exército deles? Por carros, cavalos e um grande batalhão de exércitos. E eles eram fortes. Por isso que eles se achavam no poder de oprimir a Israel. Israel também era um exército até grande, mas eles não conseguiam vencer esse povo. Porém, quando Israel chegou diante do Senhor e clamou a misericórdia do Senhor, então Deus resolveu agir a favor deles, colocando também como juiz uma mulher, a juíza Débora. E ela passou a governar aquele povo. E quando foi um dia, Deus, usando ela em profecia, porque ela também era profetisa, falou que eles podiam ir
guerrear contra esse exército que eles iriam ganhar. E quando ela chamou Baraque, me parece que Baraque, ele era o comandante do exército, ele ficou com medo de ir e ele disse que não iria se ela não fosse com ele. Ele queria que ela fosse, porque ele tinha medo de encarar o exército sozinho na frente, o exército do inimigo. E ela falou, eu vou com você. E esta guerra não é você o vencedor, não é você que vai vencer, é uma mulher. Quando ela disse para ele que era uma mulher que iria vencer aquela guerra, ela estava se referindo de uma outra mulher, que não seria ela, claro, né? Então, Baraque formou um exército por duas tribos, que foi a tribo de Naftali e a tribo de Zebulon. E daí ele juntou 10.000 homens e, com a Débora, subiram para guerrear contra esse povo. No meio da guerra, Deus foi quem fez o inimigo ser derrotado. Deus derrotou os inimigos, eles caíram dos carros e dos cavalos, foram sendo destruídos, e o comandante, que se chamava Sísera, fugiu. E os que estavam no carro e todos que estavam no exército caíram a fio da espada e morreram diante de Baraque. Ali estava todo mundo guerreando e Baraque só assistindo a cena, mas Débora. E Sísera, o comandante do exército do inimigo, fugiu, saiu fugindo a pé. Aí eles foram perseguir eles também, mas eles não encontraram Sísera. Sísera, de repente, chegou na tenda de uma mulher para pedir socorro, porque naquela família ele sabia que podia contar, porque não era a família que pertencia ao povo Israel. Então, ele se achou na liberdade de pedir ajuda à mulher. Então, vamos ver o que foi que aconteceu. Versículo 17. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. Jabim, ele era o rei de Sísera. Versículo 18. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe, entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse, dai-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Versículo 20. E ele lhe disse mais, põe-te à porta da tenda. E há de ser que, se vier alguém e te perguntar, há aqui alguém? Responde, não. Veja bem, queridos, olha o que foi que aconteceu. O comandante do exército do inimigo, do povo de Israel, que tinha certeza que ia vencer na guerra, como sempre ele vencia, desta vez eles perderam e ele saiu fugindo a pé e não conseguiram pegar ele. Talvez eles se esconderam nas matas. Acontece que ele chegou na tenda desta mulher contando que ela iria socorrer ele. Então, na hora que ela viu, ela já foi toda mansa para o lado dele, já convidando ele para entrar na tenda. Ele confiou e entrou. E quando ele entrou e deitou, ele pediu água. Ela já foi colocando cobertor para ele já dormir logo. E ele pediu água. Ele estava com sede, ele pediu foi água. E, no entanto, ela deu foi leite. Leite, nesta hora, se torna mais calmante do que água. Ela queria que ele dormisse logo. Pois não é que ela dando o leite para ele tomou. Ainda pediu para ela proteger ele, ficar ali na porta que se chegasse alguém procurando ele,
que ela dissesse que não tinha ninguém lá. E ele confiou tanto naquela mulher que na hora que ele deitou, ele já estava exausto, cansado. Ele já foi logo dormindo, aquele sono sossegado, bem tranquilo, achando que estava ali bem seguro, porque ele acreditava que ninguém iria imaginar que ele, sendo comandante do exército, iria se esconder numa tenda de alguém, ainda mais sendo protegido por uma mulher. Prosseguindo, versículo 21. Então, Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Versículo 22. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim, Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Vocês viram aí como foi que aconteceu? Pois é, na hora que ela viu que ele estava dormindo, ela pegou uma estaca e um martelo, posicionou na testa dele, e ela bateu com tanta força que transpassou a cabeça dele a ponto de cravar na terra também. Com certeza, Deus estava na vida daquela mulher, usando ela, porque a partir do momento que aquele comandante morresse, todo o exército deles iriam se fracassar, como de fato aconteceu. O rei se sentiu de mãos atadas, o rei Jabim, porque o seu comandante já não existia mais. E aí foi quando ele foi derrotado mais ainda na guerra. E a estaca ficou cravada na testa dele, até que ela viu o comandante do exército de Israel, e ela chamou ele para ir lá, dizendo que ele estava dentro da tenda dela, morto. Quando eles chegaram lá, a estaca ainda estava na testa dele, na cabeça dele. Então, queridos, é assim que Deus faz para livrar o seu povo. Não importa quem é que Deus usa uma mulher, Deus usa quem Ele quer para operar o milagre na vida daqueles que invocam a Ele. Lembra que o povo de Israel viviam pecando, mas na hora que eles se derramaram diante do Senhor, contando com a ajuda de Deus, Deus lhe enviou o socorro. Deus enviou o socorro. E eles venceram. E aí, aquele rei que oprimiram eles duramente por 20 anos foi derrotado. Acabou a opressão. Queridos, se você se sente, de certa forma, oprimido, se você se sente para baixo, se você se sente diante de uma luta que talvez se encontra travada e não sabe mais o que fazer, e talvez já tenha feito várias coisas, agido de várias formas para vencer e até hoje não venceu, como que o inimigo que está contra você, o inimigo no mundo espiritual, estivesse prevalecendo contra você, saiba que Deus é contigo, Deus é na tua vida e te fará mais do que vencedor nesta causa. Então, toma posse da sua vitória, queridos. Creia no Deus Todo-Poderoso, que Ele vai criar uma situação. Ele vai criar uma situação para te fazer vencedor, mas precisa invocar a Ele.
Precisa contar com a ajuda dele e não se preocupe quem ele vai usar para te honrar. Não se preocupe como que ele vai trabalhar. Basta acreditar, porque o resto fica por conta dele. Aleluia, glória a Deus. Então agora vamos de clamor. Pai, neste momento, Senhor, eu apresento a vida deste teu filho, a vida desta tua filha, porque eu sei, Senhor, que tu trabalha a favor da vida daqueles que confiam em ti, daqueles que creem em ti, daqueles que contam contigo, Senhor. Assim como aquele povo, meu Deus, que estava sendo tão humilhado, tão massacrado, tão oprimido na mão dos inimigos, a partir do momento que ele invocou a ti, tu trouxe a resposta para eles, operando os milagres que eles necessitavam. Então eu te peço, meu Deus, que seja agora jogado por terra todas as forças opressoras do inimigo, que seja jogado por terra agora todas as forças das trevas, em nome de Jesus, e que seja derrotado o inimigo que tem atuado contra a vida do teu filho, contra a vida da tua filha, e que seja repreendido e lançado no inferno, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, receba aí a sua vitória. Toma posse. Em nome de Jesus, amém? Fique na paz, Deus abençoe.